bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios, derrama o teu Espírito. Que a paz de Jesus habite em nossos corações. Hoje nós iremos refletir sobre o jejum e a oração. Jesus foi levado ao deserto e depois de 40 dias e 40 noites em jejum e oração, sentiu-se fome. Então o tentador apareceu e lhe disse: Se és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pão. E Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o tentador levou Jesus na cidade santa, na torre mais alta, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atire-te daqui para baixo, pois o Senhor dará a ordem a seus anjos, eles o conduzirão pela mão, para que seus pés não tropecem nas pedras. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o tentador levou Jesus no mais alto das montanhas. Mostrou toda aquela grandiosidade para ele, riquezas, palácios, e disse a Jesus: Se me adorares, ajoelhares aos meus pés, eu te darei tudo isso. E Jesus lhe respondeu: Vai embora, Satanás, porque também está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. E o diabo retirou-se. E os anjos do Senhor cercaram Jesus para servi-lo. O Evangelho de Mateus nos revela, na pessoa de Jesus, todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Jesus, tendo orado, tendo jejuado, logo depois ele sentiu fome. É natural. O seu espírito já estava cheio de Deus. Mas eis que aparece o tentador. Vendo que Jesus estava com fome, quis usar do próprio Jesus para que Jesus se tornasse daquela pedra o pão para ele se alimentar. Quando o inimigo percebe que estamos fracos e ele percebe as nossas necessidades existenciais deste mundo, ele vem nos apresentar também algo. E ainda pretende que usamos da nossa própria força para poder satisfazer o seu desejo. Na segunda tentação e necessidade, o inimigo vem apresentar a Jesus a necessidade de proteção e segurança. E Jesus fala
para ele que não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus está abastecido da presença do Pai pelo jejum e pela oração. E com essas mesmas armas, o inimigo vem nos persuadir. Como ele percebe que nós temos todas essas necessidades de sobrevivência e de existência e de proteção, ele nos pede que nos lançamos para todos os lados, principalmente na maldade, principalmente no egoísmo. Ele nos fala, pode ir ali, pode ir aqui, não vai dar nada não. Você ora, você está jejuando, os anjos do Senhor vão te proteger. Você está segura. Tome cuidado. O inimigo também conhece a Bíblia. A terceira tentação e necessidade é o poder. Quando ele apresentou a Jesus todo o palácio, toda aquela extensão territorial, e disse para Jesus: tudo pode ser teu se me adorardes, prostrar-te aos meus pés. O inimigo também vem nos apresentar isso. Olha, se você me seguir, se você ali naquela empresa fizer isso ou aquilo, eu vou te beneficiar e muito. Você vai reerguer muito, você vai ter muitos bens materiais, você vai ter poder, você vai ter dinheiro. As pessoas vão te ver como uma pessoa grandiosa porque tem poderes aquisitivos grandes. Ele nos apresentou e nos apresenta de todas as formas o poder desse mundo. Ele quer que nos entretemos com tudo que existe neste mundo. E Jesus vira para ele e fala: vai embora, Satanás. Não tentes o Senhor teu Deus, porque um só é o Senhor, e somente a Ele prestará culto. O que Jesus quer nos dizer com isso? Que Deus e os bens deste mundo são opostos. Os bens materiais e os bens materiais são opostos. E nós estamos bem no meio deles, bem aqui. E nós devemos fazer sempre isto: mantermos o equilíbrio na oração e no jejum. Porque caso ao contrário, vai se tornar muito difícil as batalhas terrenas. Porque deste mundo e ainda da palavra de Deus, o inimigo conhece bem. E Jesus nos ensina, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6 em seguinte, que quando nós buscarmos a Deus, devemos entrar em nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Pai em segredo. Porque o Pai ouvirá as nossas orações, acolherá em seu coração e nos enviará as suas bênçãos. Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai. E reze assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus prossegue. Jesus não nos ensinou a chamarmos Deus de Pai meu,
nem pai teu. Ele forma uma comunidade. O Pai é nosso, porque Jesus nos vê como todos irmãos. E Jesus nos acrescenta mais ainda nessa oração do Pai Nosso, que é riquíssima e poderosa. Nos mostra que Deus é santo. Nos mostra que na oração do Pai Nosso a gente deve saber a perdoar. Nos mostra que quando oramos a oração do Pai Nosso, nós iremos ser livres dos males. Mas nos mostra ainda que essa intimidade, que esta conexão com o Pai deve existir todos os dias e com frequência. Porque é na intimidade com Deus que iremos vencer dia após dia esse inimigo que vem constantemente a nos querer persuadir com suas armadilhas. E devemos fortalecer no jejum, na oração e na palavra de Deus. Se todos os dias buscarmos nos abastecermos com esses 3 conteúdos, jejum, oração e na palavra de Deus, nós estaremos nos revestindo de armaduras de fé, de armaduras de luz. E o nosso espírito, a nossa alma, estará mais livre para receber a mensagem do Espírito Santo e a vontade de Deus em nós. Portanto, o jejum às vezes não é só de alimento, de tirar alguma coisa do alimento. O jejum também é abastecermos de uma má ação, de um palavrão, de uma mentira e por outras coisas que assim vai, que às vezes nos afasta de Deus porque está nos afastando do irmão, está nos afastando da pessoa mais próxima de nós. Busquemos Deus com todas as forças que existem em nós e deixemos-nos encontrar por Ele. Amém. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios derrama